E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos analisar os resultados da Taesa, uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Será que a empresa mandou bem no quarto trimestre em 2024? Fica comigo até o final para descobrir. Para quem não conhece, a Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil. A empresa atua na construção, operação e manutenção de linhas de transmissão. Neste vídeo, vamos analisar os principais destaques financeiros e operacionais da Taesa no quarto trimestre de 2024 e no ano de 2025. Vamos ver se a empresa atingiu suas metas e quais são as perspectivas para o futuro. Destaques do ano. Vamos começar falando dos números principais da Taesa em 2024. A empresa teve alguns resultados mistos, mas no geral, conseguiu entregar um ano interessante. Olhando para a receita líquida, temos duas formas de analisar: a regulatória e a IFRS. A receita líquida regulatória, que é uma forma de medir a receita seguindo as regras do setor elétrico, ficou em R$ 2.329,1 milhões, o que representa uma leve queda de 2,8% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a receita líquida IFRS, que segue os padrões internacionais de contabilidade, apresentou um crescimento de 10,6%, atingindo R$ 3.718,1 milhões. Ou seja, dependendo do critério que você olha, a receita da empresa pode parecer que caiu ou subiu. O mesmo aconteceu com o lucro líquido. O lucro líquido REG, assim como a receita regulatória, também teve uma queda de 7,5%, fechando em R$ 991,5 milhões. Mas o lucro líquido IFRS foi bem positivo, com um aumento de 23,8%, chegando a R$ 1.693,9 milhões. Uma coisa que chama a atenção é o CAPEX, que são os investimentos que a empresa fez. Em 2024, o CAPEX foi de R$ 1.035,4 milhões, o que representa uma queda significativa de 49,6% em relação ao ano anterior. Mas nem tudo foi só número. A Taesa também teve alguns feitos importantes, como a energização antecipada de reforços na Novatrans, emissões de debêntures, que são títulos de dívida, no valor de R$ 1.700 milhões, e a entrada em operação parcial de Pitiguari com uma antecipação de 26 meses. E para fechar, a empresa propôs o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes no valor de R$ 301,5 milhões. Então, como podemos ver, a Taesa teve um ano com alguns altos e baixos nos números, mas também com algumas conquistas importantes. No decorrer do vídeo, vamos entender melhor o que causou essas variações nos resultados. Agora, vamos entender o que a administração da Taesa tem a dizer sobre os resultados e o futuro da empresa. O ano de 2024 foi um ano de celebração para a Taesa, que completou 15 anos de história. Mas não foi só festa. Não. A empresa passou por um período de transformação, com um foco muito grande em eficiência e inovação. A administração destacou que o cenário econômico global e nacional trouxe desafios e oportunidades, impactando o setor elétrico brasileiro. Por isso, a Taesa precisou se adaptar rapidamente, buscando eficiência e inovação para continuar crescendo. Eles focaram muito em melhorar a eficiência operacional e financeira da empresa. Isso envolveu revisar a cadeia de valor do negócio, fazer mudanças na estrutura da organização e investir em novas tecnologias. Uma das prioridades foi revisar a cadeia de valor e os processos internos, para garantir um crescimento sustentável da empresa. A Taesa também fez uma reorganização interna, buscando mais simplicidade, inovação e agilidade. Um exemplo disso foi a criação de uma área de gestão de ativos, que é muito importante no setor de transmissão de energia. Além disso, a empresa criou um centro de serviços compartilhados para otimizar os custos e aumentar a produtividade. E para acompanhar as novas tecnologias, a Taesa criou uma gerência focada em inovação e automação, buscando soluções mais eficientes e modernas. A Taesa também implementou um plano diretor de tecnologia da informação, PDTI, para melhorar a alocação de recursos e trazer mais agilidade e segurança para a empresa.
E todo esse foco em eficiência operacional se refletiu em um número muito importante. A Taesa alcançou um índice de disponibilidade de linha de 99,7% em 2024. Isso mostra o compromisso da empresa em garantir um serviço de qualidade. A Taesa também continuou investindo em novos projetos. A empresa está focada na execução e entrega de empreendimentos como Ananaí, Pitiguari, Saíra, Tangará e Juruá, além de reforços em outras linhas de transmissão. Entre 2023 e 2024, a Taesa investiu cerca de 3,1 bilhões de reais e a expectativa é investir mais de 2 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Um destaque foi o início da operação de Pitiguari, parcial, e de reforços da Novatras, que adicionaram mais de 40 milhões de reais de receita anual para a empresa. E em setembro, a Taesa venceu o leilão de transmissão Anel Março de 2024, arrematando o lote 3, uma subestação localizada em São Paulo, um centro de alto consumo de energia. A Taesa também se preocupou com a gestão financeira e a sustentabilidade. A empresa concluiu emissões de debêntures com bons resultados e manteve seus ratings de crédito AAA. Em 2024, a Taesa completou 15 anos de história, com um foco em excelência e crescimento. A empresa avançou em práticas ESG, buscando reduzir emissões, ser mais transparente e ter um compromisso com as comunidades locais. A Taesa também se preocupa com seus colaboradores, buscando oferecer um ambiente de trabalho seguro e inclusivo, com ações voltadas para a diversidade e inclusão, como um programa de mentoria para a liderança feminina. A empresa foi certificada pelo Great Place to Work pelo 6º ano consecutivo. E para garantir a transparência e integridade, a Taesa aderiu a ações coletivas anticorrupção do Pacto Global e intensificou treinamentos em governança corporativa. Para o futuro, a Taesa se mostra confiante em sua capacidade de gerar valor de forma sustentável, mantendo o compromisso com inovação, eficiência e excelência operacional. Agora, vamos mergulhar nos detalhes dos resultados financeiros da Taesa. Preparem-se, pois aqui vamos falar de números, mas de um jeito que você vai entender. Começando pela receita líquida, que é o dinheiro que a empresa ganhou com suas atividades principais. Se olharmos para a receita líquida regulatória, que segue as regras do setor elétrico, a Taesa teve um resultado um pouco menor no quarto trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Essa queda foi de 0,5%. Quando olhamos para o ano todo, a receita líquida regulatória de 2024 também ficou um pouco abaixo de 2023, com uma redução de 2,8%. Isso aconteceu por diversos fatores, como o reajuste do IGPM, que foi negativo, e a parcela variável, que teve algumas mudanças. Mas calma, vamos explicar isso mais adiante. Agora, vamos falar dos custos, despesas, depreciação e amortização. Esses são os gastos da empresa. No quarto trimestre de 2024, esses custos e despesas aumentaram bastante, 44,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. E no ano todo, o aumento foi de 13,9%. Esse aumento se deve a diversos fatores, como eventos não recorrentes e provisões. O EBITDA é um indicador que mostra o resultado da empresa antes de descontar os juros, impostos, depreciação e amortização. No quarto trimestre de 2024, o EBITDA da Taesa caiu 11,5% em comparação com o quarto trimestre de 2023. E no ano todo, a queda foi de 6,9%. A margem EBITDA, que mostra a porcentagem do EBITDA em relação à receita, também diminuiu. Mas o que causou essa queda no EBITDA? Vários fatores contribuíram, como a parcela variável, eventos não recorrentes e a receita complementar relativa ao EUST, que teve um efeito líquido de 24,5 milhões de reais. A equivalência patrimonial, que reflete os resultados de outras empresas em que a Taesa tem participação, apresentou um aumento significativo. No quarto trimestre de 2024, o aumento foi de 71,2%, e no ano todo, o aumento foi de 25,5%. Esse aumento é explicado por diversos eventos não recorrentes e pela entrada em operação de Ivaí. O resultado financeiro líquido,
que mostra a diferença entre as receitas e despesas financeiras da empresa, também teve um aumento nas despesas. No quarto trimestre de 2024, as despesas financeiras líquidas aumentaram 46,8%, e no ano todo, o aumento foi de 10,5%. Isso aconteceu por conta do aumento do IPCA e do volume de dívida, entre outros fatores. Os impostos tiveram uma redução no imposto de renda e contribuição social. Essa redução é explicada pela queda do lucro antes dos impostos e pelo reconhecimento do passivo diferido. E, finalmente, o lucro líquido, que é o resultado final da empresa depois de todos os descontos, teve uma queda de 32,5% no quarto trimestre de 2024 em comparação com o quarto trimestre de 2023. No ano todo, a queda foi de 7,5%. Ufa! Bastante coisa, né? Mas não se preocupe, no próximo bloco vamos continuar analisando os resultados da Taesa e entender o que esses números realmente significam. Agora, vamos falar de dois assuntos que interessam muito aos investidores. Os dividendos, que são a parte do lucro que a empresa divide com os acionistas, e o endividamento, que é o quanto a empresa deve. Começando pelos dividendos, em abril de 2024, a Taesa realizou uma assembleia de acionistas para decidir o que fazer com os resultados de 2023. Nessa assembleia, os acionistas aprovaram a proposta da administração, que incluiu algumas destinações para o lucro. Uma parte desse lucro, R$ 1,4 milhão, foi usada para compensar a reserva de incentivos fiscais. Outra parte, R$ 232,9 milhões, foi destinada para a reserva de lucros a realizar, seguindo uma norma contábil chamada CPC 47. A maior parte do lucro foi distribuída como proventos, que são os pagamentos aos acionistas. Ao longo de 2023 e no início de 2024, a Taesa já tinha pago R$ 746 milhões em proventos, sendo R$ 329,3 milhões em dividendos e R$ 416,7 milhões em juros sobre capital próprio, JCP. E ainda teve mais. Em maio de 2024, a Taesa pagou R$ 390,3 milhões em dividendos adicionais, o que representou R$ 1,13 por unit. No total, a Taesa distribuiu R$ 1,1 bilhão sobre o resultado de 2023. Isso significa que a empresa pagou 83% do lucro líquido societário, ou 100% do lucro líquido IFRS, se excluirmos os efeitos do CPC 47, e 104% do lucro líquido regulatório. A Taesa continuou distribuindo proventos ao longo de 2024. Em maio, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 144,9 milhões em JCP, que representou 75% do lucro líquido regulatório do primeiro trimestre de 2024. Em agosto, foram aprovados mais R$ 223,3 milhões, sendo R$ 118,2 milhões em JCP e R$ 105,1 milhões em dividendos, equivalentes a 76% do lucro líquido regulatório do segundo trimestre. E em novembro, foram aprovados mais R$ 230,5 milhões, sendo R$ 137,8 milhões em JCP e R$ 92,7 milhões em dividendos, representando 75% do lucro líquido regulatório do terceiro trimestre. E tem mais dividendos vindo por aí. O Conselho de Administração propôs a destinação do lucro de 2024, que ainda precisa ser aprovada em Assembleia de Acionistas. A proposta inclui R$ 783,5 milhões para a reserva de lucros a realizar, R$ 598,6 milhões em proventos já pagos ao longo de 2024 e início de 2025, e R$ 301,5 milhões em dividendos mínimos obrigatórios remanescentes, que serão pagos em duas parcelas ao longo de 2025. Se essa proposta for aprovada, o total de dividendos e JCP distribuídos sobre o resultado de 2024 será de R$ 900,1 milhões, o que representa um payout de 90,8% do lucro líquido regulatório. Ou seja, a Taesa tem se mostrado uma empresa que valoriza a distribuição de proventos aos seus acionistas. Agora, mudando de assunto, vamos falar do endividamento da Taesa.
No quarto trimestre de 2024, a dívida bruta da companhia totalizou R$ 9.814,2 milhões, o que representa uma redução de 4,0% em relação ao trimestre anterior. O caixa da companhia, ou seja, o dinheiro disponível, ficou em R$ 756,7 milhões, com uma queda de 30,9% no trimestre. Com isso, a dívida líquida, que é a diferença entre a dívida bruta e o caixa, ficou em R$ 9.057,5 milhões, 0,7% menor que no trimestre anterior. Essa redução no caixa se deve, principalmente, aos pagamentos de juros e amortizações de debêntures, títulos de dívida, aos investimentos em projetos, CAPEX, e aos proventos pagos aos acionistas. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela geração de caixa operacional e pelo recebimento de dividendos de outras empresas em que a Taesa tem participação. Se considerarmos também as dívidas e o caixa das empresas controladas em conjunto e coligadas, de forma proporcional à participação da Taesa, a dívida bruta total seria de R$ 12.212,6 milhões e o caixa seria de R$ 1.078,9 milhões. E para finalizar, considerando a dívida líquida proporcional dessas empresas, a relação entre a dívida líquida e o EBITDA ficou em 4,0 vezes no quarto trimestre de 2024, o mesmo valor registrado no trimestre anterior. Agora, vamos dar uma olhada nos projetos que a Taesa tem em andamento e nas perspectivas para o futuro da empresa. A Taesa está trabalhando duro na construção de 5 grandes empreendimentos. Esses projetos são Ananaí, Pitiguari, Tangará, Saíra e Juruá. Além disso, a empresa também está realizando 7 reforços importantes em suas concessões de Novatrans, TSN, São Pedro, Até e Até Terceira. Para você ter uma ideia da dimensão desses projetos, o investimento total da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nesses empreendimentos é de R$ 4,5 bilhões, com uma receita anual permitida, REP, de R$ 504,1 milhões. E nos reforços, o investimento total é de R$ 532 milhões, com uma REP autorizada de R$ 84,4 milhões. É importante destacar que parte da REP desses projetos já está em operação, como é o caso de Saíra e Pitiguari, e parte dos reforços de Novatrans já foram habilitados. A Taesa venceu o leilão para o projeto Juruá em setembro de 2024, um projeto importante para a região central de São Paulo, que tem um alto consumo e um grande potencial de crescimento na demanda de energia. A empresa tem se dedicado bastante a esses projetos e reforços, com o objetivo de expandir sua atuação e melhorar ainda mais a infraestrutura de transmissão de energia no país. Em 2024, a Taesa e suas controladas investiram um total de R$ 1.035,4 milhões nesses empreendimentos. Esse valor é menor do que o investido em 2023, principalmente porque a empresa concluiu as obras em Ivaí e Santana. No entanto, os investimentos em Pitiguari, Tangará e nos reforços aumentaram. A Taesa também divulgou algumas informações importantes sobre esses projetos para dar mais transparência aos investidores. A empresa busca entregar esses projetos antes do prazo estabelecido pela ANEEL e com eficiência no CAPEX, despesas de capital. Por exemplo, a Taesa espera antecipar a entrada em operação de Ananaí em 11 a 15 meses, Pitiguari e Tangará em mais de 24 meses, Saíra em mais de 24 meses e Juruá em 6 meses. A empresa também espera ter uma eficiência no CAPEX de 15% em média para Ananaí, Pitiguari, Tangará e Saíra, e mais de 25% para Juruá. Além disso, a Taesa deu mais detalhes sobre o projeto Juruá, informando que 80% do CAPEX será concentrado em equipamentos, mais de 50% do CAPEX será desembolsado no último ano da obra. A margem EBITDA deve ser acima de 90% e o projeto terá o regime de lucro presumido. A empresa também apresentou um resumo do status de cada um dos projetos em seu relatório, desde Ivaí, que já está em operação comercial total, até os reforços em Novatrans, TSN, São Pedro, Até e Até Terceira, que estão em andamento. Com esses projetos e reforços, a Taesa busca se manter como uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil, com foco em crescimento e eficiência. E assim, chegamos ao final da nossa análise dos resultados da Taesa.
A empresa nos apresentou um ano de 2024 com alguns desafios, mas também com muitas conquistas. A Taesa celebrou 15 anos de história, com foco em eficiência e inovação, buscando se adaptar às mudanças do setor elétrico. A empresa investiu em tecnologia, reorganizou sua estrutura e buscou otimizar seus processos, o que se refletiu em um alto índice de disponibilidade de linha. A Taesa também avançou em projetos importantes e demonstrou preocupação com a sustentabilidade, com ações voltadas para o meio ambiente, governança e social. Nos resultados financeiros, a Taesa apresentou números mistos, com crescimento em alguns indicadores e quedas em outros. A empresa explicou os fatores que influenciaram esses resultados, como a variação da REP, a parcela variável e eventos não recorrentes. A Taesa também se mostrou comprometida com a distribuição de dividendos aos seus acionistas e apresentou sua situação de endividamento, buscando manter uma gestão financeira sólida. E para o futuro, a Taesa segue focada em seus projetos de expansão e reforços, buscando entregar resultados cada vez melhores e gerar valor para seus acionistas e para a sociedade. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha gostado da análise. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua opinião, deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa.